Agora sim. Pronto, ainda bem que eu tenho aqui meus braços direitos, viu, gente? A gente vai já conversar com eles também. Os meus tutores aí, os tutores de vocês, do nosso componente curricular e do curso. Pronto, perfeito. É sim, é muito bom gravar, porque depois, às vezes, acontece alguma imprevisibilidade aí na rede de vocês, algum contratempo, né? Bom que vocês ficam aí cientes de não perderem nenhuma informação. Então, vamos lá. Sim, a gente vai conversar, viu, John, sobre isso tudo. Eu vou apresentar o plano, o programa da disciplina, e vocês vão compreender, além do que está lá no Moodle, tá certo? Fique tranquilo, fiquem tranquilos. Então, vamos lá, né? Vamos dar início. Posso sim, Paloma, vou passar, viu? Vou disponibilizar os slides para vocês. Pode deixar. Então, vamos lá iniciar a nossa disciplina, né? Educação na era digital. Eu vou me apresentar para vocês de forma mais clara, para vocês me conhecerem, né? Vou passar aqui o slide, prontinho. Perfeito. Gente, então, sou graduada em pedagogia, minha formação inicial, né? É um curso que realmente eu me dedico, eu realmente tenho um afinco muito grande. É um curso que eu me encontrei enquanto docente, é o curso que me fez professora, né? Então, eu amo a pedagogia e desde cedo eu já é, compreendi que ali era meu lugar, né? Na formação de professores. E também sou graduada em letras, português e inglês, né? Nós sabemos aí que muitas vezes a gente vai lá e faz uma segunda graduação para ver se tem outras oportunidades, inclusive em outras instâncias, né? Por exemplo, no Estado, a gente que é pedagogo no Estado não tem tanta oportunidade. Aí eu fiz esse curso de letras para ter uma outra possibilidade ali de mercado de trabalho, por ser um curso que eu também gostava, sempre gostei bastante. Minha graduação eu fiz em Cajazeiras, na Universidade Federal de Campina Grande, né, na UFCG, que muitos devem conhecer. E entrei muito cedo, né? 17 anos eu já estava na universidade, então meu percurso formativo iniciou bem cedo, né? Aos 18 eu já estava na sala de aula. Então já tenho aí 11, 12 anos de sala de aula. E isso traz uma consolidação muito grande, né, para a minha profissão hoje, para o meu processo de profissionalização, e é interessante como isso vai constituindo a nossa identidade, né, enquanto professores. Sou especialista em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, especialista também em docência do ensino superior, em linguagens e suas tecnologias e em ciências humanas e suas tecnologias. E tenho mestrado em ensino pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Atualmente eu sou professora do Departamento de Educação aqui em Campina Grande, da Universidade Estadual da Paraíba, certo? Então vamos lá. Tenho vasta experiência na formação de professores, pessoal. Eu trabalhei com formação de professores na cidade de Cajazeiras também, onde na época nós estávamos ali. Pois é, o sotaque bem puxado, né? Onde na época nós estávamos ali refletindo, planejando e consolidando algumas ações acerca da elaboração da Base Nacional Comum Curricular na época. Então foi um período assim bem importante para a minha formação. E agora, eles nem sabiam, né? Mas eu gostaria que a minha equipe aqui de tutores se apresentassem para vocês, quem estiver por aqui, e dissessem, né, se apresentassem o que é que fazem da vida, qual é o polo, tudo bem, eu sei que vocês já sabem, né? Mas como forma de da gente abrilhantar mais ainda esse momento e trazer a importância de vocês enquanto tutores, né? Também já fui tutora, sei do trabalho efetivo, né, que os tutores realizam junto a esse processo de mediação entre professor e construção de conhecimento dentro dos componentes curriculares. Então, quero agradecer a presença dos tutores aqui
E quem poderia começar? Vou começar com você, André. Vai, André. Se tu não for, eu vou. Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia, professora Thais. Bom dia às colegas, Betânia. Bom dia para todos os estudantes aí dos polos da especialização em tecnologias educacionais. Eu falo com vocês de Itapipoca. Eu moro e trabalho aqui, mas sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte, no estado onde a professora Thais fez o seu mestrado, né? Se eu não me Uhum. engano. Isso. Sou egresso da UERN também, Thais, Eita, coisa boa. mas como licenciada em letras, e sou tutor do Polo de Lavras da Mangabeira. Então, especialmente para essa turma, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, e contem comigo para o que vocês precisarem ao longo dessa disciplina de educação na era digital. Tá bom? Bom dia. Perfeito, obrigada, André. Agora sim, Betânia, vamos lá. Oi, meu povo, tudo bom? Bom dia a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, sintam abraçados, cada um de vocês. É uma nova jornada, novas aprendizagens, né? A Betânia também é de Pernambuco, ali, vizinha da Thaís, né? Mas eu estou aqui em Fortaleza faz um tempinho, mas eu sou de Pernambuco. A minha formação, eu sou psicóloga de formação, psicopedagoga também, tenho design instrucional para preparação de material online ou presencial, e estou terminando pedagogia também, viu, Thaís? Ah, que coisa boa. Estou terminando pedagogia, meu mestrado em educação, né? Essa história do mestrado em educação, quando eu saí de Pernambuco, que eu vim para cá, trabalho, eu acabei me voltando para a universidade também. E aí foi aqui que eu comecei, estava em Pernambuco com informática educativa e formação de professores, eu já sou jurástica, então tá bom demais. Que conversa. No conhecimento. É isso mesmo. Pois, minha gente, um cheiro bem grande. Eu espero vocês sempre. Vou estar sempre à disposição de vocês, nos horários que a gente vai combinar via e-mail, tá bom? E firme e forte aí. Vamos embora, vamos estudar. Esse, Tchau. esse sotaque é ótimo, viu, Betânia? Me deu uma saudade agora de uma grande amiga minha, Oi? professora da UFCG, que mora em Recife. Tem um sotaque dentro com o seu. É, Do né? jeitinho. Isso. Mas eu já Coisa perdi um pouco, maravilhosa. viu, Thaís? Já perdi um pouco. Porque faz muitos anos que eu estou por aqui, mas assim, quando eu chego lá no Recife, todo mundo faz: Ave Maria, tu já perdesse esse sotaque? Bem, Eu gente, é isso imagino. aí. Um cheiro, viu? Todo mundo. Obrigada, Betânia. Por nada. Quem mais está aqui dos tutores? Deixa eu ver, a lista aqui é Bom grande. dia, Pronto. Jefferson, tudo Jefferson, bem? perfeitamente, Jefferson. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer estar com esse grupo maravilhoso, tá certo? Estou aqui para contribuir um pouco com o polo de nosso polo de Aracoiaba, tá certo? E gostaria muito de ter um trabalho bem significativo com vocês. Eu não sei se tem muita gente aí de Aracoiaba já no grupo, ok? A minha formação é em filosofia, a primeira formação. Sou formado em pedagogia também. Eu tenho mestrado em educação pela UES. Tenho doutorado na UFC também em educação. Atualmente eu estou cursando psicologia. Quero ser colega da Betânia. E aí aqui eu venho aqui trazer para vocês um pouco da minha experiência como professor também. Tenho 25 anos de docência. E aprender também, vivenciar esse momento, essa especialização tão significativa em tecnologias educacionais, que é algo importantíssimo para todo e qualquer professor e para todo e qualquer profissional de qualquer área hoje.
Então, nós somos privilegiados de estarmos aqui. Com Aprender e certeza. contribuir com vocês. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Temos mais Carlos ou Fábio estão por aí. Pronto, Fábio, tá aí. Estou aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu primeiro nome está como Fábio, né? Mas geralmente as pessoas me conhecem mais como o segundo nome, Rodrigo, né? Que é o que eu coloquei lá na plataforma. É igual eu, Rodrigo, é Maria Thaís. Aí quando o povo me chama de Maria, eu digo, quem tá falando com quem, Jesus? Esquisito. O pessoal me chama também, eu nem percebo assim que sou eu, porque eu não tenho muita dedicação com o primeiro nome. Mas eu já estou até lá no grupo do WhatsApp do pessoal de Itauá, a gente já vem conversando um pouco, né? Estou com o polo de Itauá, que é um polo que eu tenho alguma identificação, porque como tutor da UFC, e eu já fui várias vezes a Itauá, presencialmente, inclusive, já trabalhei ali na cidade ao lado de Boa Viagem como professor do IFCE, que hoje sou servidor do IFCE, e a minha formação em graduação é em letras em inglês, mas eu sempre trabalhei com o uso de tecnologias voltada para o ensino de idiomas. No mestrado, agora eu estou na reta final do doutorado pesquisando exatamente isso, em especialização. Então, assim, estou muito confortável nessa especialização, porque eu sempre trabalhei de alguma forma com tecnologias, mas sempre voltada para o ensino de idiomas, e agora um pouquinho mais ampla, né, pensando na educação como um todo. Acho que eu vou poder contribuir bastante com o pessoal de Itauá, tirar as dúvidas, ajudar nas aulas e tudo mais. Então, é muito feliz de estar nessa disciplina, assim, nessa especialização. Já fui formador, já estive do lado da Thaís aí também, como formador do IFCE, e agora como tutor. São experiências diferentes, mas enriquecedoras do mesmo jeito, né? Então, a gente vê que os colegas, os alunos que aqui estão, os professores, né? A grande maioria de professores podem ficar tranquilos que a gente está tentando fazer o melhor possível, né? Vocês estão vendo como a equipe de tutores e a formadora tem uma equipe muito qualificada para ajudar, para tentar seguir a nossa especialização da melhor forma possível. Então é isso, muito obrigado a todos, bom dia para o pessoal, e é isso, né? A gente vai se falando lá no grupo também para tirar todas as dúvidas e ajudar vocês. Abraço, pessoal. Obrigada, Rodrigo. O Carlos está por aí também? Bom dia, estou. Perfeito. Renê. Dá uma paradinha aqui para falar com vocês. Perfeito, Renê. Estava dando aula, estou indo para casa agora. Vida de professor, sim, é desse jeito aí. Bom dia, turma, bom dia, colegas. Eu sou o professor René Martins, vou acompanhar vocês na disciplina no Polo de Oroz, né? Eu sou licenciado em matemática pelo IFCE. O mestrado fiz em educação em Portugal, na Universidade da Madeira, lá na Universidade do Cristiano Ronaldo. Né? E atualmente estou no doutorado aqui na UFC, doutorado em ensino de ciências e matemática. E vou estar aqui à disposição, né? Qualquer coisa pode me chamar. Maravilha. Isso aí, gente. Olha aí, viu? Que time de peso, como a gente está bem representado, né? E a gente está em casa, né? Pelo visto aqui todo mundo está em casa, todos os conterrâneos aí, muita gente já se conhece. Coisa boa mesmo, muito bom. Vamos lá, vamos iniciar. Tem algumas dúvidas aí mais técnicas, gente, que depois vocês vão vendo, viu? Junto com os tutores, o que eles tiverem dúvida, eles vão conversando com o coordenador e vai dar tudo certo. Mas vamos lá dar continuidade, que hoje tem algumas coisinhas aí para pensar. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso plano, tá? No plano da nossa disciplina, para que vocês possam tirar algumas dúvidas e a gente possa dialogar da melhor forma possível. Deixa eu só parar aqui, aí eu vou agora compartilhar o nosso programa. Um segundo. Deixa eu abrir aqui. Eu vou agora compartilhar a minha tela inteira, porque aí fica melhor para eu mostrar tanto o programa quanto a trazer alguns elementos que estão lá no Moodle para facilitar. Vamos lá, primeira aula. Tela cheia. Ok. Acho que vai aparecer para vocês agora.
Prontinho. Então, vamos lá. Aqui é o programa de unidade didática, tá? Ou o plano de curso, ou o nosso plano de ensino. Aqui vocês vão encontrar a carga horária da disciplina, quantidade de créditos, né, qual o semestre em que ela está ali sendo ofertada, e outras informações também de grande relevância para o planejamento, né, e o processo de efetivação da nossa disciplina. Por exemplo, aqui, a disciplina de Educação na Era Digital, ela é a nossa primeira disciplina, né, da pós-graduação. A emenda da disciplina é muito importante que a gente leia para a gente ter noção ali dos conteúdos principais que serão trabalhados, né, das temáticas principais que serão trabalhadas durante o componente. Então, nós temos aqui Sociedade do Conhecimento, a Era Digital, as novas relações com as tecnologias, mudanças na educação, educar na era digital, tecnologias educacionais e mudanças na forma de ensinar. Os nossos objetivos com essa disciplina são discutir as mudanças estruturais sociais e econômicas que afetam a educação na era digital, analisar como o desenvolvimento científico e tecnológico da comunicação provocou profundas mudanças em diversos âmbitos da sociedade contemporânea, inclusive na educação, capacitar os alunos para a correta interpretação do marco civil da internet e os projetos de lei de proteção de dados pessoais, além de conhecer os fundamentos clássicos do sistema de proteção à propriedade intelectual. E, por último, situar a escola no contexto do desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação e refletir sobre os elementos da prática pedagógica e a inserção de tecnologias na escola. Então, essas daqui são as nossas 3 unidades, certo? Essas unidades, elas perpassam todo o trabalho do nosso componente curricular, né? Desde a indicação dos textos, dos vídeos, e até culminar nas nossas atividades avaliativas. Então, temos aqui a nossa primeira unidade, que, no caso, compete inicialmente a essa nossa aula de hoje, né? Essa nossa primeira unidade, nós trabalharemos da seguinte forma, né? Trabalharemos com as mudanças fundamentais na educação a partir de alguns pontos específicos, como, por exemplo, as mudanças estruturais na economia, a era digital, como a tecnologia está modificando a maneira como ensinamos e o impacto da expansão de métodos de ensino. Nas próximas unidades, nós teremos aí a unidade 2, compreendendo a tecnologia na educação, onde nós trabalharemos um breve histórico das tecnologias educacionais, entendendo conceitos como nativos digitais, mídias sociais e o desafio de educar na era digital. E na nossa terceira e última unidade, nós teremos um olhar legal sobre as tecnologias na educação, onde nós trabalharemos os desafios presentes na intersecção entre direito e tecnologia, uma discussão também sobre a liberdade de expressão na internet, privacidade, dados pessoais, tecnologia e regulação e propriedade intelectual e direito autoral, tá? Então, aqui nós temos as nossas principais referências, e agora eu vou abrir aqui para vocês o nosso Moodle, tá? Pronto, aqui. Eu abri especificamente o de Aracoiaba, onde a gente encontra as mesmas informações que todos os outros polos, tá? Então, gente, aqui vocês já começaram a se ambientar, né? Provavelmente aqui vocês vão encontrar de forma bem didática as principais informações do nosso componente curricular, tá? Vou até minimizar aqui para a gente dar uma olhada logo de antemão. Educação na era digital, polo de Aracoiaba. Aqui vocês vão encontrar o nome da disciplina, né, e o polo que vocês fazem parte. Aqui tem umas boas-vindas para vocês compreenderem e se situarem em relação à disciplina. Aqui, ó, para quem já tem dúvida, tem a distribuição da frequência, tá?
como a frequência de vocês está distribuída vai depender de cada atividade aí, de cada ação a ser desenvolvida na disciplina. Como, por exemplo, a tarefa, né, a realização da tarefa compete a 16 horas. A realização dos fóruns compete a mais 16 horas, né? 8 horas cada fórum. A presença em cada encontro síncrono, nesse caso, nos nossos 2 encontros, hoje é o primeiro, no dia 7 de outubro vai ser o nosso segundo encontro, segundo e último encontro. Cada encontro compete a 4 horas. Daqui para o final do nosso momento de hoje, um dos tutores vai mandar para vocês o link e vocês vão preencher o link do Forms com a frequência de hoje, tá certo? Pronto, então aqui a gente consegue compor as 40 horas de presença, certo? Então, se atentem a isso, porque vocês precisam, perfeito. Se atentem-se a isso, porque vocês precisam ter 75 ou mais de presença, tá? Então, claro que eu sei que às vezes acontece um imprevisto ou outro, mas levem em consideração que vocês estão aí, serão avaliados no quesito presença, né, no que compete a essas informações aqui, tá? Então, temos as nossas 4 aulas. Ó, vamos lá. Essa é a nossa primeira aula, né? Que é a aula de hoje, ok? Vamos para a segunda aula. A nossa segunda aula, nesse caso, ela é assíncrona, né? A nossa segunda e terceira aula, ela vai ser assíncrona, então vocês precisam se ambientar corretamente lá no Moodle, certo? Aqui vocês vão encontrar os tópicos que vão ser abordados durante essa aula, os objetivos e o que compete ali que vocês precisam fazer. Nesse caso, por exemplo, se tem uma tarefa, se tem um fórum, certo? Aqui no caso, ó, da aula 2, tem uma tarefa, certo? Vocês vão precisar fazer uma tarefa. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Quando vocês forem ver essa tarefa, lá vai ter todos os passos. Eu tentei deixar da forma mais clara possível. Então, tem o encaminhamento, a orientação inicial e tem os passos. Por exemplo, a leitura dos textos. Aqui vocês clicam no texto, já vai direto para o texto. O texto já é baixado e já fica aqui, né, de forma bem facilitada aí. Entendeu? Os textos de uma forma bem bacana para a gente, tá? E aí tem a primeira parte, que é a leitura dos textos, a indicação dos textos, a reflexão, que são algumas perguntas a serem respondidas, e o direcionamento, né? O direcionamento da atividade. Então, por exemplo, aqui vem justamente o enunciado, o que é que vocês vão precisar fazer nessa tarefa, certo? Valendo ali uma determinada pontuação. Então, aqui tem a pergunta e todos os critérios, inclusive, de avaliação que vocês precisarão seguir para serem avaliados, tá? Que bom que vocês estão gostando da forma como está organizada a página. Trabalho aí do professor Denilson em colaboração, né, com os demais. Muito bom, ficou muito bom mesmo. Ótimo, perfeito. Então, aqui nós temos, né, a nossa tarefa. Aí vamos fechar aqui para a gente ir para a próxima. Por exemplo, a 3. Pronto, já eu abro para dúvidas, tá? Assim que terminar essa primeira parte da discussão da disciplina, aí eu abro rapidinho, uns 3 minutinhos, para vocês tirarem as dúvidas e a gente inicia a discussão do nosso componente, tá? Vamos lá. O canal de comunicação com a professora, lá no chat mesmo, tá? Eu acho que fica mais fácil para a gente, lá no próprio Moodle, para eu fazer esse acompanhamento com vocês. O que precisarem também podem perguntar diretamente aos tutores, e os tutores, eles mediam junto comigo, tá? Isso, a segunda aula síncrona, né? No sábado, vai ser dia 7/10. Perfeitamente, exatamente. Vamos lá. Então, aqui nós temos a terceira aula. Nessa aula, vocês vão ver uma mesa redonda muito bacana. Eu venho indicando aqui e vão fazer a leitura desse texto do Nelson de Luca Preto, que é maravilhoso. E aqui vocês encontram também os tópicos e os objetivos. Aqui, vocês vão fazer um fórum, tá? Aqui nós temos um fórum a partir do vídeo e da leitura do texto que vocês fizeram. Vocês vão
responder ao fórum, certo, gente? Nessa resposta ao fórum, procurem ser bem claros nas respostas de vocês. E aqui tem uma coisa que eu preciso enfatizar, deixa eu ver aqui onde é que está isso. E a pergunta problema aqui, o que vocês vão responder, certo? E nos fóruns, gente, eu vou pedir uma coisa a vocês. Quando vocês forem responder no fórum, vocês coloquem lá a resposta à pergunta e podem comentar na resposta também dos colegas para que a gente consiga realizar esse diálogo, né? Essa interação bacana. Mas respondam um ou dois no máximo, tá? Para a gente não ficar com tantos comentários a serem ali acompanhados. Respondam um ou outro que você viu que você consegue fazer uma contribuição. Não precisa responder só assim, muito bom, certo, gente? Para a gente ter essa interação realmente de forma bem efetiva. Como são muitos alunos, né, por polo, então é interessante que a gente tenha essa otimização, né, do nosso trabalho para que realmente seja algo bem efetivo. Então, responde lá a resposta, responde lá a pergunta de acordo com aquilo que você viu durante o vídeo, viu durante o texto, e depois faz um comentário ali colaborativo na resposta de outro colega, certo? Aqui vocês também vão encontrar a pontuação de cada item avaliativo, tá? E a nossa última aula tem a última atividade, que é um outro fórum também. Bem interessante. Nessa nossa última aula, justamente a nossa aula síncrona, né? Dia 7/10. E aí, por que vocês vão ter essa atividade? Porque do dia 7/10 até a próxima disciplina de vocês vão ter um espaço ali de tempo de uma semana. Então, vai ser justamente o tempo em que vocês irão enviar esse outro fórum, tá? Esse último fórum para ser avaliado. Tem algumas atividades que vai ter um tempo a mais, uns 15 dias, outras atividades que vão ter 7 dias. Isso tudo dependendo da complexidade da atividade. Enfim, todas as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai conversando, tá? E aqui, prova final, né? Espera-se que ninguém faça, né, gente? Então, eu nem chego nela. Então, aqui é outro fórum, só para vocês terem essa compreensão do fórum, tá? É uma perguntinha onde vocês vão precisar pensar a partir de um estudo de caso, algumas resoluções aí para o problema, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de apresentar a vocês. Deixa eu abrir a matriz rapidinha, para a gente fazer um aproveitamento bom desse tempo. Que a nossa disciplina inicia dia 16, né, hoje, e encerra dia 14, com atividades, né? A última aula dia 7 e dia 14 é o prazo para envio da última atividade. Dia 14/10, tá? Vamos descer aqui. Ó, aqui interessante vocês verem isso. Os fóruns, a tarefa, né? A primeira atividade, que é a tarefa que vocês vão fazer, ela tem uma complexidade maior. Então, ela tem peso 6, tá? E os fóruns têm peso 2 cada. Isso, exatamente, Betânia, perfeitamente. E os fóruns têm peso 2 cada, certo? Fazendo aí 40%. Então, o Moodle está de uma forma muito clara para vocês compreenderem todas as atividades a serem feitas, todas as leituras, né? Todos os materiais que precisam ser que irão ser trabalhados e que, portanto, vocês precisam, né, se ambientar. Tá, gente? Vou abrir agora para umas 3 dúvidas aí. Alguém que queira falar rapidinho, pode levantar a mão. Vamos lá. Pronto, os contemplados, Alisson, Paloma e Beatriz, para a gente ter uma otimização do nosso tempo. Paloma, pode falar, Paloma.
Bom dia, Thaís. É porque eu não consegui ouvir quando você falou referente à frequência. Aí eu queria saber onde é no Moodle, que eu não consegui encontrar aqui. É só naquela parte de marcar como concluído ou tem um local específico? Pronto. A frequência, nesse caso, vai ser de acordo com cada ação que for desenvolvida. Deixa eu, por exemplo, copiar aqui no chat. Cadê? Ó, exemplo aí. A primeira tarefa. Realizei a primeira tarefa. Já tem 16 horas de frequência. Não precisa assinar. Não vai ter um forms para essas 16 horas, por exemplo. Realizei a tarefa, fiz o envio, ok. Dentro do prazo estipulado da minha tarefa, já tem 16 horas ali contempladas da minha presença. Participei dos 2 fóruns, certo? Do fórum da aula 2 e do fórum da aula 3. Do fórum do fórum da aula 3 e do fórum da aula 4, certo? Isso, exatamente, David, exatamente. Presença em cada encontro síncrono vai ser justamente o Forms, certo? Então, aí é que vocês vão assinar o Forms e essa presença vai ser contabilizada. Entendeu, Paloma? Pronto, eu entendi. Aí, se no caso da tarefa semanal, por exemplo, essa tarefa das 16 horas, se eu não conseguir cumprir ela no prazo, tem alguma alternativa, um alongamento de prazo, por exemplo? Pronto. Vamos fazer o seguinte, a gente só vai, vamos pensar nisso quando tiver mediante uma situação, um problema dessa. O importante é que o seguinte, vocês tentem se organizar ao máximo para fazer essas atividades no dia, porque a gente não vai poder estender prazo, justamente porque a gente tem um período de fechamento, né, das notas para que seja iniciada a próxima disciplina. Então, já tem um cronograma da outra disciplina já pensado, já montado. Então, quando a gente atrasa a entrega de notas da primeira disciplina, consequentemente, o curso inteiro ele vai atrasar, né? Então, por isso que tem toda essa organização, Paloma. Mas até o dia 14 do 10, né? Até o dia 14 do 10 é o prazo aí final que vocês realmente terão para entrega dessas atividades. Só que, por exemplo, a primeira atividade vai ser a tarefa. A tarefa ela é mais complexa, vocês vão ter 15 dias. Então, por exemplo, 15 dias. Vocês terão tarefa até o dia 7. A tarefa ela inicia no dia 23, que é a nossa próxima aula, que é a aula assíncrona, e vocês terão até o dia 7 de outubro, que é o dia, inclusive, da nossa aula síncrona, para fazer a entrega da tarefa, tá? Já das demais atividades, por exemplo, o Fórum 1 ele é bem simples. Vocês vão elaborar uma resposta para uma determinada pergunta que tem lá no fórum. Então, vocês vão fazer isso daí também até o dia 7. Por isso que vocês precisam se organizar bem para não deixar tudo para a última hora, porque senão vão ficar as 3 atividades. E o outro fórum, que também é uma resposta a um estudo de caso, vocês terão até o dia 14, certo? Até o dia vai começar dia 7. Não, vocês vão ter até o... Enfim, gente, até o dia 7. Os 2 fóruns, até o dia 14, no máximo ali, quem precisar finalizar alguma atividade que deixou pendente, tá? Porque dia 14 é realmente o último prazo. Tá certo, Paloma? Tranquilo? Tá certo. Obrigada, Thaís. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Beatriz. Oi, professora. É porque, como eu não estava enxergando muito bem quando a senhora estava passando o Moodle, aí eu resolvi abrir o meu. Aí eu acabei perdendo a informação de que a senhora disse que era uma atividade que tinha maior peso. Aí eu queria só que a senhora repetisse, se a senhora puder. Pronto. A tarefa, a primeira atividade, que é a tarefa, ela tem um peso maior. Ela tem um peso 6. E os demais têm peso 2, cada fórum. Tá certo? Certo, professora. Muito obrigada, viu? Professora, eu Nada. tenho só uma dúvida. Pronto, Alisson. Vamos fechar aqui o bloco com você. Você havia falado dos fóruns. Os fóruns, você quer que a gente responda apenas com o que está sendo indagado ou com a pergunta e a resposta?
Não, apenas com a resposta, tá? Ah, ok. Apenas com a resposta, perfeito. Obrigada, Alisson. Obrigada aos demais aí que participaram, que fizeram suas perguntas. Então, vamos embora, né, gente? Vamos continuar aqui. Deixa eu transmitir novamente aqui o meu slide. Muito bom. Janela, aqui. Amanhã vai passar rápida, viu, pelo visto. Pronto, então já vimos o nosso plano de curso. E neste momento, nós iremos dialogar a partir de uma ferramenta que eu gosto bastante, que foi muito utilizada no ensino remoto, né? Que é o Mentimeter. É muito bom, eu gosto. E vai ser o seguinte, gente. Eu quero que vocês respondam o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em educação na era digital. Quero que vocês pensem em palavras-chave, tá? Eu vou agora disponibilizar um link, tá? Deixa eu transmitir aqui minha tela. Vai ser justamente do... Aqui, achei. Pronto, perfeitamente. Quem tiver no computador e quiser ler o QR Code, pode ler no celular, ou pode acessar o site e inserir o código, tá? O que eu entendo por educação na era digital? Pode ler esse QR Code aqui, certo? Ou acessar o site mente.com e usar o código que está aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar no chat também. Aqui. Vamos lá. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês responderem. Eita, já tem muita resposta aí. Cada um pode responder até três respostas. Estamos aí começando. O que é que vem aí na mente de vocês quando vocês pensam em educação na era digital? 3 respostas, vamos lá? Temos 170 pessoas. Aí, temos 13 agora. Isso. Lembrando que nessa plataforma, as palavras maiores são as palavras mais citadas, né? Muito bom. Muito, muito bom mesmo. Deixa eu fechar aqui. Maravilha. Vamos lá aqui pensar, né, gente? Milhões de palavras aí, milhões de possibilidades de pensar a educação na era digital. Já vemos aí alguns destaques, né? Inovação, tecnologia, interação, muito bom. Interação, acho que realmente é uma palavra assim de ação, né? Uma palavra de ação quando a gente pensa nessa temática da educação na era digital e de ótimo. Inovação, desafio, interação, avanços tecnológicos, ótimo quem está mandando aí também. Muito bom. Transformação, possibilidades, conectividade, avanço, modernização, desafios, concordo bastante. A própria inclusão, né, professora, também é muito forte. Com certeza, a própria inclusão, sem dúvidas. E a gente vai falar sobre isso na nossa aula de hoje também. Muito bom, gente, muito bom. Então, assim, quando a gente pensa, né, em educação na era digital... E exclusão também. Se nós não tivermos cuidado, Zila, com certeza. Uma inclusão mascarada de uma exclusão, né? Muitas vezes o que pode... Verdade, professora, verdade. Pode acontecer, né? E é interessante a gente pensar também nessa temática e na forma como ela nos desafia, né? Enquanto professores. Vamos retornar agora para o slide. Aqui, evolução das tecnologias, isso mesmo. Vamos lá. Então, vocês me trouxeram aí, né, algumas das ideias iniciais
sobre o que entendem por educação na era digital. Vamos ver essa pequena animaçãozinha aqui que fala sobre a evolução das tecnologias na educação, para que a gente consiga dar o pontapé inicial aí na nossa discussão, certo? Me digam se vocês estão ouvindo, vou colocar em play aqui. É só uma animação, aí é só uma musiquinha assim, de fundo. Pronto, obrigada. É só o áudiozinho mesmo, viu? É só o fundo musical. Faz a gente pensar, né? Vocês trouxeram aí. Enviei o link para vocês darem uma olhada, tá? O Carlos trouxe aqui para a gente que o vídeo transmite a mensagem que o mundo está em constante transformação em todos os setores, inclusive da educação. Exatamente, Carlos, e principalmente, né? Independente até dessa evolução estar acontecendo na educação em si, se a gente for parar para pensar, só o fato das mudanças estarem acontecendo, né? Nos diferentes setores, nos diferentes espaços, na verdade, da nossa sociedade, isso já nos obriga, né, enquanto profissionais de educação, a levar essas mudanças também para
às nossas salas de aulas, às nossas escolas. Gente, nós iremos tratar essa temática em 2 blocos distintos. No primeiro bloco, a gente vai trazer algumas introduções iniciais sobre essa temática da educação na área digital a partir das mudanças que aconteceram, as mudanças na economia, as mudanças na sociedade de maneira geral. Quando for no final do bloco, eu abro uns 5 minutinhos para vocês falarem, trazerem alguma contribuição, quem quiser. Quem quiser também pode ir colocando no chat, tá? Algumas contribuições, se acharem pertinentes. E nós teremos depois o segundo bloco, onde nós finalizaremos a nossa aula, tá certo? Então, vamos lá. Quando for o final desse bloco, aí a gente abre para interação, mas fiquem à vontade para irem interagindo também no chat, tá? Então, primeiro, né? Quando a gente pensa em educação na era digital, a gente precisa ter em mente que, para nós chegarmos, inclusive, a uma discussão sobre uma educação que agora acontece em uma era conhecida como era digital, para que isso acontecesse, outros tipos de mudanças precisaram aí acontecer também, né? Outros tipos de transformações precisaram acontecer ao longo dos tempos, né? Nos diferentes espaços, para a gente chegar numa discussão como essa de educação na era digital. Então, vamos ver aqui. A educação é um dos pilares da nossa sociedade e tem evoluído muito nos últimos anos. Neste momento, nós vamos explorar novas abordagens e desafios na educação. Eu trouxe aqui 3 modelos para a gente pensar a educação e a forma como ela se organiza e tem se organizado ao longo dos tempos, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar nessa evolução do modelo educacional, vamos neste primeiro momento pensar no modelo tradicional, né, que todos conhecemos. O modelo tradicional, ele enfatizava a transmissão de conhecimento pelo professor e a memorização pelos alunos. Já o modelo moderno, ele traz uma prioridade, certo? A partir de uma abordagem mais participativa, em que os alunos eles são incentivados a aprender por si mesmos. Mas, atualmente, as novas tendências, como, por exemplo, o ensino híbrido e a aprendizagem com projetos, estão ganhando cada vez mais espaço. O que é que a gente tem aqui? A organização do trabalho pedagógico na escola, ela perpassa uma série de influências a partir das transformações sociais, políticas, econômicas, culturais, que nós nos deparamos aí em determinados períodos históricos da nossa história, né? E se a gente for parar para pensar, esse primeiro modelo tradicional, eu me pego pensando bastante quando estou falando sobre tecnologias da educação ou alguma temática que envolvam essas transformações educacionais a partir da influência das tecnologias, da imersão, né, nas tecnologias digitais, nas contribuições que elas nos oportunizam. Eu fico pensando bastante que, muitas vezes, nós nos dizemos professores tecnológicos atualizados, porém, a nossa didática ainda continua pautada no modelo tradicional. A gente viu ali na animação, por exemplo, e a gente pode pensar na nossa própria realidade. Quantas escolas aí, por exemplo, do estado, não sei como é a realidade aí no Ceará, mas aqui na Paraíba, algumas escolas do estado, os alunos receberam, teve um projeto que os alunos receberam os tablets, né? E aí viu-se a possibilidade nessa ação em pensar e repensar o lugar da tecnologia no ambiente educacional, né? Em como inserir essa tecnologia no dia a dia dos jovens, como trazer isso para a escola. Só que o que eu percebi, claro que isso é partindo de uma vivência micro, né? Uma vivência de uma determinada instituição, em um determinado lugar. O que eu percebi, e como eu sou uma professora extremamente crítica e gosto de problematizar, é que ao professor, e aí a gente não vai apenas estigmatizar e apedrejar o professor, né? A gente precisa pensar em todo o sistema que está por trás.
Mas ao professor foi oportunizado, né, um determinado recurso tecnológico para trabalhar, né, suas aulas com os alunos. Porém, a gente não teve um processo de ambientação inicialmente, de compreender a importância dessa tecnologia, não apenas no recurso físico, né, mas de como essa tecnologia ela podia ser aliada da prática pedagógica do professor e, consequentemente, poderia trabalhar, inclusive, as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Porque, infelizmente, o modo como aconteceu, né, foi muito de integração, se a gente for parar para pensar. Foi integrado ao ambiente educativo certos recursos tecnológicos que não sofreram esse processo de ambientação, né, de adequação, de adaptação. Então, é como se agora a gente saísse, por exemplo, do quadro e agora fôssemos para um recurso digital, por exemplo. Só que a prática continua a mesma, né? O resultado, no final das contas, continua o mesmo. Então, a gente precisa, eu sou muito de problematizar isso, que a gente precisa, no final das contas, repensar a nossa formação de professores, né? Repensar a ideia que nos coloca. Eu vou abrir para vocês, tá? Quando eu passar essa parte aqui. Mas vão segurando aí, gente, as contribuições de vocês para a gente se organizar. Como é muita gente, eu não posso ficar abrindo sempre. Mas vão segurando. Quem levantar a mão pode deixar aí, tá? Não percam o fio da meada. Então, essas mudanças, essas novas possibilidades, elas precisam estar aliadas com o processo de formação de professores, precisam estar aliadas, inclusive, com a própria comunidade escolar. Eu já, por exemplo, me peguei conversando com um colega meu e ele disse que foi super criticado porque foi trabalhar um determinado conteúdo com os alunos e não era na sala de aula, ele levou os alunos para o laboratório de informática e lá eles tinham que fazer uma ambientação em relação a uma determinada plataforma, e nessa determinada plataforma eles iam conversar entre si, era um trabalho em equipe, e a partir dali eles iam apresentar um trabalho em sala. E isso, depois, alguns pais vieram falar com o professor e perguntar por que eles não estavam estudando na sala de aula, por que eles estavam mexendo no computador. Tanto que o menino já passava o dia mexendo no computador e agora na escola também vai mexer no computador, como é? Enfim, para a gente pensar, né, como a gente precisa também problematizar essa questão na sociedade, porque culturalmente falando, infelizmente, a sociedade de maneira geral compreende a educação por um viés muito estigmatizado, né, a partir de um viés da escolarização, tá? Estou vendo aqui as contribuições de vocês. Então, essa ideia da imersão das escolas nas tecnologias de educação precisa também perpassar esse ambiente de ambientação também docente, familiar, no que compete à gestão, enfim, de toda a comunidade escolar. E isso nos apresenta muitos desafios, né, gente? Isso nos apresenta muitos desafios, como, por exemplo, a diversidade cultural, certo? O engajamento dos alunos. A gente precisa, cada vez mais, que as escolas, elas lidem com essas realidades de diversidade. Então, de compreender que, por exemplo, vai ter muitos pais que vão entender a importância, né, de se trabalhar com a tecnologia na sala de aula, e vão ter outros pais que não, né, que vão achar que o professor está só passando tempo, que o professor não está querendo dar aula. Eu me pego muito a pensar nisso, né? Eu me pego bastante a pensar nessas questões. Eu gosto da contribuição de vocês. Então, a gente precisa pensar nessa tecnologia enquanto uma forma de motivação. Eu acho que uma palavra que define muito também esse trabalho de educação na era digital é a motivação. Gente, para os nossos alunos, é muito melhor estar em frente ao celular, em frente ao computador, em frente a um tablet, fazendo várias coisas, jogando, assistindo vídeos no YouTube, do que estar na sala de aula. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, a gente tem um papel muito crucial, né? Muito relevante e desafiador nesse sentido de
pegar um recurso, né, um recurso ali tecnológico que faz parte da vida do aluno, que faz parte do dia a dia, né, dos processos ali afetivos do aluno, né, que faz com que ele se motive, que ele goste de fazer determinadas atividades, e trazer isso para a nossa sala de aula, né, trazer isso para a nossa sala de aula a partir de um planejamento bem sistematizado, a partir de uma intenção pedagógica, certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessas novas abordagens que nos possibilitam aliar a tecnologia, né? Aliar a tecnologia com a educação. Um exemplo aqui, aprendizagem em grupo, certo? De que forma eu posso trazer determinados tipos de recursos, de possibilidades ali de aprendizagem para os meus alunos a partir de trabalhos em grupo, a partir de uma aprendizagem personalizada, por exemplo, trazendo o uso de alguma tecnologia específica para trabalhar determinadas habilidades do meu aluno, uma aprendizagem ao ar livre, dentre outras questões aí muito importantes. Então, a gente vê que essa discussão sobre a tecnologia e a educação, ela está imersa de algumas problematizações. São muitas as possibilidades, se a gente for parar para pensar. E uma coisa que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas uma coisa que eu penso bastante é como a pandemia, ela nos mostrou isso, né? Como a pandemia, ela nos mostrou isso. Como a tecnologia, ela pode ser uma aliada do professor. Então, exatamente, essa busca do intencional, do fazer pedagógico, sem dúvidas. Então, é interessante a gente pensar nisso. Como a pandemia, ela nos mostrou de forma assim escancarada, né, a importância da tecnologia na educação. Como nós precisamos ali fazer uso de diferentes tipos de olhares sobre várias ferramentas, né, tecnológicas que nos auxiliaram nesse período pandêmico, né, muito além de um recurso ali tecnológico, né, acabou se tornando uma estratégia pedagógica, né? Como, por exemplo, esse Mentimeter, eu uso até hoje nas minhas aulas. Uso até hoje porque é uma forma da gente trazer de maneira mais interativa os conhecimentos prévios desses alunos, né? Então, é muito interessante a gente pensar em como essas possibilidades elas podem fazer parte da nossa sala de aula, né? Então, pensar que essas ferramentas elas podem ser utilizadas, sim, para melhorar as aprendizagens dos alunos. Por exemplo, a realidade virtual aumentada, né? Não sei se vocês já conseguiram. Infelizmente, aí a gente entra em outra questão também, que são as desigualdades mesmo de recursos presentes nas nossas escolas, né? Então, tem muitas dessas possibilidades que a gente não consegue trabalhar, mas que a gente pode adequar. Inclusive, eu participei de um projeto do amostra do professor, ele adequou um óculos desse de realidade virtual. Os materiais que ele utilizou foram incríveis, assim. Exatamente, gente. É um reflexo da pandemia, sem dúvidas mesmo. E ele conseguiu adequar o material. Que não era o óculos mesmo de realidade virtual, porque era muito caro, né? Para a instituição pública. Mas ele adequou a partir de alguns materiais ali que tinha na escola, com celular mesmo, e ele fez toda uma, eu não sei, até hoje ele fez aquilo, mas deu realmente, assim, uma experiência de uma realidade virtual aumentada, e foi muito interessante, né, a forma como ele utilizou essa ferramenta, e os alunos, assim, ficaram surtados, ficaram extremamente felizes, extremamente motivados, extremamente engajados, né, e a gente percebe que essas ferramentas, né, quando a gente realmente traz essas ferramentas, esses recursos, como aliados, né? Não como aliados igual, muitas vezes, a gente pensar numa abordagem mais tradicional, como a gente pensa o livro didático, né? O livro didático é ali o pano de fundo do trabalho do professor. Não, né? Precisa ser um recurso, um instrumento a mais. Não pode ser o todo, né? Não pode ser o todo do trabalho do professor. Exatamente, Amanda, com certeza. A base, ela nos traz muitas contribuições também nesse sentido. Então, a importância da gente pensar, né,
nessas diferentes formas de aprendizagem ao longo da nossa vida, tá? Vou terminar essa primeira parte aqui para a gente entrar na outra discussão com essa frase aqui, ó. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Leonardo da Vinci. A aprendizagem é uma jornada que nunca acaba. Esperamos que essa apresentação tenha inspirado vocês a continuar aprendendo, explorando essas novas possibilidades na educação, tá? Então, quando a gente pensa, já para vocês, quando a gente pensa nessas mudanças estruturais, a gente precisa parar para pensar também, por exemplo, nas mudanças na economia e a forma como isso transformou a nossa sociedade do conhecimento, tá? As mudanças que aconteceram, os processos de industrialização, a entrada nesse mundo digital, os novos modelos criados, dentre outras questões. Então, essa mudança, né, traz novas oportunidades em todos os setores, né? E os desafios, eles acabam sendo muitos. Depois eu vou passar esses slides para vocês, tá? Mas aqui eu vou trazer as principais ideias para a gente e serão, sim, Ana Raquel. Viu? Vou passar para vocês, pode deixar. Então, a gente precisa... Muito bom. Só nos comentários de vocês já dava para ter já dava uma aula aí. Então, a gente precisa pensar em algumas questões que são aí inerentes a essas transformações na sociedade do conhecimento, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de pensar é como essas transformações na sociedade do conhecimento fazem com que a gente agora pare para pensar algumas questões específicas, né, sobre inovação, sobre globalização, e especificamente eu gostaria de falar aqui sobre o poder, né, como o conhecimento ele pode ser utilizado como uma ferramenta ali de poder nas relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia, nas relações pessoais, profissionais, acadêmicas, estudantis, de maneira geral, enfim, né? E é interessante a gente pensar, uma coisa que eu sempre digo aos meus alunos, né? O conhecimento está em todos os lugares. Ninguém está inventando a roda aqui, né? O conhecimento está em todos os lugares. Nosso desafio, né, enquanto profissionais da educação, é fazer com que esses meninos e meninas, né, com que esses alunos, eles tomem gosto por conhecer as coisas, por aprender, né, através de diferentes tipos de ferramentas, através de diferentes tipos de possibilidades. Por isso que o modelo tradicional, ele não se sustenta mais, né? Ele não se sustenta mais, justamente por conta de todas essas transformações. Então, a gente precisa muito, exatamente, com certeza. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Nós, professores, nós temos uma ferramenta de poder nas nossas mãos, que é o conhecimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado se essa ferramenta de poder vai ser utilizada de forma positiva ou negativa, né? Se vai ser utilizada ali para fazer com que o aluno ele se engaje, se motive, ou fazer com que o aluno ele se desmotive, ele desista. Então, é muito difícil, né? É um desafio. O difícil é o acesso universal ao conhecimento, com certeza, Marcílio. Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. E é interessante, independente da temática que a gente estiver discutindo, a gente também sempre vai voltar para essas questões relacionadas às desigualdades, à marginalização de alguns grupos, né? A pandemia ela foi um reflexo disso. Quantos dos nossos alunos não tiveram acesso ali à educação durante esses mais de 2 anos? Quanto desses nossos alunos, e aí a gente não está aí colocando a culpa no professor, mas no sistema. No sistema. Porque o professor estava ali a todo momento tentando fazer tudo que podia com o mínimo, né? Com o mínimo. Então, são algumas questões para a gente ir pensando esses desafios, tá? Então, essas mudanças, elas impactam todos os setores. Então, mudanças nos postos de trabalho, mudanças na comunicação, as mudanças culturais. Então, a inserção, a imersão, na verdade,
da nossa sociedade nessa era digital, ela traz diferentes tipos de transformações, como, por exemplo, nos postos de trabalho. Eu trago aqui um exemplo. Com a automoção, com a robótica, a força de trabalho precisa adquirir novas habilidades técnicas mais avançadas. Na comunicação, por exemplo, a mudança da comunicação devido ao advento digital tem permitido a comunicação mais eficaz, mais eficiente, né? É interessante isso. A interatividade, ela pode ser utilizada realmente como esse recurso estrutural, né? Esse recurso ali que pode contribuir de maneira sistematizada, na verdade, para o nosso trabalho. A mudança cultural, a necessidade da gente fazer também essas mudanças desde os nossos processos anteriores, na família, né? Nos grupos sociais de maneira geral, tá? Aqui são algumas formas como a tecnologia influencia a economia, depois vocês podem dar uma olhada, tá? Então, para a gente pensar como esse crescimento da economia, ele se baseia, né? Ele se baseia nas próprias transformações que acontecem na nossa sociedade de maneira geral, tá? Então, aqui tem algumas possibilidades que a gente pode pensar e é onde entra aí o que vocês estão falando tanto no chat, né? Os desafios. Quais são os desafios em que a gente se depara, né? Mediante essa sociedade do conhecimento em constante transformações, né? São muitos os desafios, eu vou abrir para vocês falarem. Então, o papel da educação e da inovação é muito importante, se a gente for parar para pensar. Essa inovação enquanto impulsionadora desse desenvolvimento, certo? Pensar a educação enquanto esse pilar para enfrentar os desafios e a oportunidade da época da era do conhecimento, da era digital, certo? Então, primeiramente, gente, antes de eu abrir para vocês, vamos entender o que é essa era digital, né? Dessa era digital. Então, é justamente esse período caracterizado pela adoção generalizada de tecnologias educacionais, de tecnologias digitais, em diversos aspectos da sociedade, incluindo, por exemplo, comunicações, negócios, entretenimentos e muito mais. E que refletem diretamente sobre o que a gente está falando aqui, né, na educação. Então, algumas mudanças, nós temos aqui algumas mudanças trazidas por essa era digital, como, por exemplo, a conectividade global, o acesso à informação, a automatização de processos, dentre outros. E a forma como isso impacta, né? A forma como isso impacta na nossa sociedade de maneira geral, nos diferentes âmbitos, como, por exemplo, a gente já conversou, a transformação no trabalho, as mudanças no próprio estilo de vida e o aumento da conectividade, tá? Aqui nós temos também uma discussão sobre a transformação digital nas empresas. Em que sentido a gente consegue, por exemplo, trazer essas contribuições para o setor do mercado de trabalho, né? Alguns desafios para se adaptar à era digital, como, por exemplo, mudanças de mentalidade, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ter uma mentalidade mais aberta, né? A gente precisa ter disposição para aprender, né? Para reconhecer a necessidade do aprendizado, para errar, refletir sobre o erro e tentar acertar, né? Então, um processo aí de constante planejamento, de reflexão, ação, reflexão. Eu não posso parar de refletir, né, a posteriori da minha prática, de forma alguma. Então, eu reflito antes, eu ajo sobre o meio, sobre aquele objeto, sobre aquele problema, diante daqueles sujeitos, e eu reflito novamente para ver o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, por que não deu certo, e assim reinventando a minha prática, né? Os custos e investimentos também é um desafio, assim, enorme, né? Os custos e investimentos é um desafio muito grande, justamente levando em consideração essa possibilidade essa impossibilidade de eficiência em alguns cenários, né? Se a gente for parar para pensar. E aí é um reflexo geral das desigualdades na nossa realidade, no nosso país, né?
Eu trago aqui algumas tendências na era digital que vocês podem se aprofundar depois, mas eu trago a inteligência artificial, né, a internet das coisas e realidade virtual e aumentada, tá? Depois vocês podem aí se ambientar melhor sobre essas questões. Então, a era digital, ela está apenas começando e o futuro reserva inúmeras possibilidades. Para isso, pessoal, é essencial abraçar a transformação digital, adaptar-se às mudanças e explorar as oportunidades que a tecnologia nos oferece, certo? Pronto. Agora, eu vou abrir um espaço para que vocês possam falar. 10h20. Deixa eu ver quem foi que levantou a mão. Cícero. Olá, bom dia, professora. Bom dia, os colegas também, né? Eu estava observando aí toda a discussão, professora, e eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu sou técnico em informática, fiz alguns cursos pela UFC de tecnologia aplicada à educação, o que me ajudou muito nesse período de pandemia, né? Eu já conhecia essas ferramentas do Google, né? O Google for Education. Mas o que eu percebo hoje eu estou na Secretaria de Educação de Lavras, eu sou coordenador do ensino fundamental do município, e aqui eu fui um dos motivadores, participei dos grupos, ali, o grande entusiasta para trazer o diário online, né? O nosso diário online, porque muitos professores lotados em aí 3, 4, 10 disciplinas andavam com aquele volume de diário absurdo, né? E como eu trabalho também na rede estadual, já usava há tempo o diário digital, né? Professor online da SEDUC, junto com a secretária e a equipe, a gente introduziu, né, o diário digital. E o que eu percebi e percebo, professora, é que há uma resistência muito grande dos professores com relação à tecnologia. Eu também sou formador do programa Mais Pike da SEDUC, e nas minhas formações eu trago muito as ferramentas que eu acredito que podem ajudar na educação. Kahoot, Wordwall, né? Porque há um processo que eu admiro muito, que é o processo de gamificação. Nós temos hoje os alunos são nativos digitais, né? O professor não. E a gente percebe que, quando o professor utiliza as ferramentas que eu passo na formação, como o Kahoot, como o Wordwall, né? Como o PET Colorado, então, a realidade aumentada, o Merge Cube, né? Que é excelente, com QR Code você consegue trabalhar passo do corpo, enfim, com realidade aumentada. Mas aí, quando a gente visita as escolas, a gente percebe que o uso é pouco dessas tecnologias. E aí, a gente não consegue fazer esse processo de gamificação, e aí o aluno, ele fica alheio. E observa-se na sala de aula o seguinte, que ele não consegue ver nada atrativo, já que ele é um nativo digital, e isso tem atrapalhado, assim, sobremaneira. Logicamente, nós estamos falando em tecnologia aliada à metodologia. Só a tecnologia ela não vai resolver, porque a melhor ferramenta tecnológica hoje, com certeza, é o professor. Mas a otimização do ensino, que essas ferramentas educacionais digitais promovem, ela é muito significativa. Então, acho que o primeiro passo hoje, e aí eu fico feliz em ver tanta gente fazendo um curso desse, é a gente quebrar logo esse paradigma e dizer, olha, a tecnologia está aqui para auxiliar, ela não vai substituir o professor, mas ela vai otimizar e muito o aprendizado. Exatamente. Perfeitamente, Cícero. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito boa. Francisco... Deixa eu ver. Não. Cadê mãos levantadas? Aqui. Francisco Caírton. Olá, professora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos. Sim, eu sou o professor Caírton, eu sou formado em letras, sou formado também em história, sou professor da rede estadual, da rede municipal de ensino aqui do Lavras da Mangabeira. E assim, eu vou fazer minhas colocações baseadas na minha área, que é a educação, certo? E assim, eu lendo os conteúdos e vendo as informações postadas agora, que você repassou, uma das habilidades que devem estar fortemente interligadas, duas, que é o conteúdo e a habilidade. O uso das tecnologias, a gente precisa buscar essas habilidades, né? A gente, quando chegou na pandemia, nós não tínhamos tantas habilidades no período pandêmico, né? A gente se deparou com tantas situações e a gente procurou
aprimorar e aprender essas habilidades através, interligando com os conteúdos, né? E aí, a gente, nas nossas escolas, principalmente as do estado e do município, a gente já está trabalhando essas novas metodologias através de jogos digitais, né? O nosso colega Cícero aí falou bem da questão do Word Hall. A gente usa muito através dos quizzes, né? A gente pega os conteúdos das nossas disciplinas e aí a gente monta os quizzes e trabalha com a turma. A galera se envolve e a turma se torna bem interativa, todo mundo participa. Mas eu preciso também falar de alguns pontos positivos e negativos que a era digital proporciona também, né? A gente sabe que um dos positivos é o aumento do engajamento, a motivação, o trabalho em equipe, mas nós também temos alguns negativos, que a gente observa também em alguns alunos nossos, né? A dependência excessiva, a gente não pode também deixar com que os nossos alunos se tornem dependentes excessivos da tecnologia ou do celular, por exemplo, né? A distração, a fadiga visual também são outros 2 pontos. E aí a gente tem que ter cuidado, principalmente com a ética e a responsabilidade. Porque a gente está vendo hoje, a era digital está se modernizando muito, mas nós estamos percebendo que estão utilizando as tecnologias também para incitação ao ódio, né, para a intolerância. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós, como formadores de opiniões, né, como agentes direcionadores do saber e do conhecimento, nós precisamos repassar isso para a nossa turma, para os nossos alunos. É a responsabilidade e a ética com o uso das tecnologias. Vamos usar a tecnologia para promover mais empatia, para promover mais solidariedade, mais respeito, né? Então, a gente precisa quebrar, infelizmente, essa triste realidade que a gente está se deparando, tá? Então, que a gente use as tecnologias com responsabilidade, com ética, mas, principalmente, para que o ensino se torne mais lúdico e mais dinâmico, mas sempre com o objetivo de conhecimento e de aprendizagem, né? Tornar o ensino mais dinâmico, mais lúdico, mas com o objetivo do conhecimento e da aprendizagem, não esquecendo da ética e da responsabilidade com o uso dessas tecnologias, porque, infelizmente, é a realidade que a gente está percebendo hoje em dia. Muito bom, Caírton. Muito obrigada pela sua contribuição. Edson. Bom dia. Bom dia. Pegando aqui as falas dos demais professores, demais colegas de curso, eu vejo que foi uma mudança muito brusca, né, durante a pandemia. Até o colega falou aqui no grupo do WhatsApp, falando sobre não foi levado em consideração a questão socioeconômica naquele momento, né? Foi só jogado, tanto para os professores quanto para os alunos. Jogado mesmo, não foi implantado, até mesmo pela situação do momento, né? Não tinha como fazer um trabalho adequado. E isso gerou, né, um impacto, porque algumas famílias não tinham celular. Quando tinha, às vezes era 3 alunos numa casa para um celular só, o professor não tinha o domínio, alguns, né, lógico, não tinham o domínio das tecnologias para elaborar aulas, digamos que pedagogicamente atrativas para aquele momento, para aquele tipo de tecnologia. Então, foram situações que a EAD ficou muito, naquele momento, assim, tipo, criado um estigma para ela, né, assim, algumas pessoas tinham receio dela. E, graças a Deus, isso, com o fim da pandemia, alguns profissionais foram se aprofundando, né, foram procurando realmente se adaptar a essa tecnologia, e eu acredito que hoje ela jamais vai ser separada da educação, e sim aprimorada, né. Outra situação também que eu vejo que é muito chata hoje nas escolas, acredito que não todas, mas nas escolas, principalmente do interior, a falta de recursos, certo? É exigido que o professor saiba ter o manuseio, saiba utilizar a tecnologia de forma pedagógica, mas não é oferecido a parte que eu vi aí até nos seus slides, a questão econômica, né? E aí não foi visto isso, as escolas não estão sendo preparadas para isso, no que diz respeito à tecnologia. Está sendo cobrado, mas não está sendo oferecido.
os equipamentos adequados, a tecnologia adequada, a internet adequada às vezes. Cobra-se muito sobre isso, mas eu acho que nossos governantes ainda pecam na questão de oferecer, tanto para o professor quanto para alunos, essa questão de material de qualidade, que diz respeito à tecnologia. Então, são essas as nossas dificuldades, né? Graças a Deus, permaneceu essas aulas, né? Senão esse curso aqui não estaria sendo possível, mas nós temos ainda essa dificuldade. Alguns colegas de aceitar, né, de aceitação de trabalhar, ou até mesmo, não acredito que seja aceitação, acredito que falta conhecimento, por isso que não aceita, proporção que vai ganhando conhecimento e vai aceitando, mas também há a falta de oferecer para o profissional as tecnologias adequadas naquele momento de sala de aula. E estou muito grato por participar aqui do curso. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, Edson. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Temos mais 3, 6, 7. Vamos fechar em Gelciano, tá? Então, Gleison, Aglairton, Reinaldo, Fabrícia, Beatriz e Gelciano vão trazer essas contribuições agora para a gente entrar no nosso segundo bloco. Gente, quando a frequência for compartilhada, a gente pede, por favor, não compartilhem com quem não está na aula, tá? Para a gente ter essa assertividade nesse sentido. André já compartilhou aí, e aí eu peço que vocês tenham essa... Abaixasse, tipo minha coca. Josué, seu áudio está ligado, querido. Eu peço que vocês tenham essa assertividade nesse sentido de... Isso. Perfeito. Vamos lá, deixa eu pegar as outras contribuições de vocês para a gente dar andamento, que a gente já está quase no horário. Gleison, fale aí, Gleison. Oi, pessoal, bom dia. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia. Então, assim, algumas coisas que eu anotei aqui durante a sua fala, quero primeiro parabenizar e agradecer pelo momento. Um momento muito rico, sim. Quando a gente fala dessas tecnologias, é necessário a gente... o vídeo deixou isso bem claro. O primeiro vídeo que você nos mostrou, que ele aborda essa questão mesmo da evolução do processo, da técnica e da tecnologia, né? Se antes eram pedras, ossos, madeira, metais, tintas, hoje a gente tem todo um suporte, um aparato tecnológico que vai muito além da lousa e muito além de pincéis. A gente tem todo um processo tecnológico, todas ferramentas tecnológicas, né, desculpem o termo, e que a gente precisa realmente estar alfabetizado, né, para usar essas ferramentas dentro de sala de aula. E aí eu lembrei do meu processo formativo durante a graduação, que eu não tive uma cadeira específica para isso. E eu digo isso porque quando eu saí da minha cidade para cursar a universidade, eu tinha pouco conhecimento, por exemplo, até de ligar um computador, de pesquisar no Google. Isso, a realidade a nível de 2012, 2014, eram coisas que eu tinha muita dificuldade. Então, quando eu cheguei na universidade, que eu vi toda aquela ferramenta, mas mesmo assim, todas as ferramentas, digamos que em tese eu não tive uma cadeira, um componente curricular específico para levar essas ferramentas para dentro da sala de aula. Esse é o ponto que eu estou tentando abordar aqui. E isso ainda é algo muito difícil. Eu estou dentro de sala de aula há 4 anos e eu percebo que para alguns dos meus colegas, das partes do trabalho que eu jogo bem, é algo muito difícil. E aí a gente precisa falar de fato também dessa formação de professores, que isso precisa acontecer dentro da universidade ou posteriormente, como a gente está tendo aqui, toda essa discussão agora já, a maioria de nós já formados, com seus espaços de trabalho, porque realmente se a gente não humanizar o uso dessas ferramentas, a gente não vai ter uma sociedade educada nesse sentido. A gente vai continuar com jovens e adolescentes que vão achar mais interessante estar lá no celular do que estar ouvindo a minha fala em sala de aula. A gente vai estar tendo adolescentes que não vão estar preparados para essas informações, ou principalmente para usar todas as informações que eles têm hoje à sua disposição, mas que eles não usam realmente, talvez até com viés pedagógico, ou mesmo com ciência, talvez até mesmo em casa, se eles forem passar o dia no celular, eles vão passar lá em coisas que não vão contribuir para o seu desenvolvimento ou crescimento, ou que talvez a gente julgue que não, né? A gente enquanto professor. E uma outra deixa que eu quero abordar aqui, para os professores da área de natureza e matemática, tem uma ferramenta muito legal que eu uso em sala de aula, que é o FET Simulações. Eu não sei se todos conhecem, mas é um site da universidade do pessoal lá do Colorado, dos Estados Unidos,
E eles têm várias simulações muito legais de conceitos científicos, física, química, biologia, matemática, ciências lá do fundamental, quem quiser dar uma olhadinha lá depois. E é um site muito rico porque essas simulações você pode baixar, você não precisa estar conectado à internet, por exemplo, que é uma das dificuldades que a gente tem. Às vezes tá naquela sala de aula, mas a internet não chega naquela sala. Então você consegue baixar ele, você consegue jogar ele offline, lá também tem roteiros prontos, então não é só a prática em si, mas você consegue elaborar roteiros, ou mesmo baixar, levar esses roteiros para os alunos desenvolverem em sala de aula. Então, eu encerro a minha fala por aqui, para não me estender tanto, dar o espaço aos outros também. Gledson, coloca lá no chat aí a ferramenta. Coloco sim, eu vou pesquisar aqui, eu mando já no... Pronto. Obrigada, Gleison. Gente, quem está tendo dificuldade com a frequência, vocês vão fazer o login no e-mail, tá? Uma medida de segurança aí que vocês têm que fazer o login no e-mail. Para ir o e-mail de vocês direitinho, que vocês logaram para registrar o Forms. Aglaírton, por favor. Ei, Thaís, licença, antes do Aglaírton, só sobre a frequência, precisa estar no e-mail que a gente se inscreveu ou pode ser em um outro e-mail? Pode ser em outro, não tem problema não. Certo, obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Aglaírton Julião, também mais conhecido como Julião. Eu sou aqui do interior do Ceará, né? De Palmácia. Eu trabalho como professor de tecnologia na Adolfo Ferreira de Souza, em Redenção, Ceará. E aí, voltado a que nós estamos discutindo sobre tecnologia, eu gostaria de falar que, sim, o professor ele deve buscar se atualizar e, usando as tecnologias, enxergar as possibilidades e fazer acontecer. Porque é isso a premissa que eu uso para os nossos alunos que não têm tantas condições e, às vezes, as nossas escolas elas não possuem recursos que possibilitam a gente avançar, né, com o uso das tecnologias. Nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês a minha janela aqui, deixa eu só mostrar a vocês, projetos que nós criamos, e aí eu quero aproveitar e citar o que a gente viu bem antes nos slides, que a professora Thaís tinha falado, né, dessa questão da modernização, das novas tendências, e o professor que ainda não se atualizou, né, que são essas, a mesclagem que eu fiz. Então, hoje, na nossa escola, por exemplo, a gente trabalha a questão de repassar, sim, um conteúdo, essa questão de fazer o aluno ser protagonista de si mesmo, buscar aprender mais e, claro, usar as novas tendências, como os colegas falaram, utilizando o Kahoot, Classroom e outras ferramentas tecnológicas, para que esse aluno ele se amarre, de fato, ao nosso conteúdo e possa aprender. E aí eu estou compartilhando com vocês uma tela, são poucos projetos, tá? A gente fez outros também, onde, por exemplo, esse projeto aqui que vocês estão vendo, ele é uma plataforma com todas as aulas do YouTube, onde nossos alunos, claro, né, nós também ensinamos eles a programar, criamos uma plataforma com aulas do YouTube, do Enem e de vestibular, usando o algoritmo para trazer as melhores aulas. Vou até depois passar para vocês. É escola profissional, Aglaírton? Isso, aqui a gente é da escola profissionalizante. Eu sou professor da base técnica. Sou de escola profissional, achei muito parecido, né? Que geralmente esses projetos são feitos nas escolas profissionais. Sim. E aí a gente também tem outros projetos que podem serem trabalhados. Aqui foi um projeto de robótica, que nós fizemos um cesto eletrônico, que eu tive que até tirar algum dinheirinho do meu bolso para poder... tem vezes que a escola não tem recurso, mas aí a gente pode, né, ajudar os nossos alunos. Não é toda vez, né? Porque não é fácil para o professor, mas a gente faz uma forcinha para que instigue, né, os nossos alunos. E aí, para vocês terem ideia, já que a gente não tem tanto recurso, com esses projetos, a gente consegue sim até buscar recurso. Isso aqui é um projeto de uma empresa, onde os meus alunos estão desenvolvendo e vão ter uma bolsa aí, para que a gente possa até mesmo custear recursos para as escolas, que é bem interessante, tá? Então, assim, usando as tecnologias, tem como, sim, buscar possibilidades e fazer acontecer, né? Tanto que a gente tem um programa de estágio, né, como o professor estava falando aqui,
que é de uma escola profissionalizante. E aí a gente tem hoje, por exemplo, isso aqui é uma conversa que eu tive com um empresário lá do Rio de Janeiro, hoje alunos que são do estado do Ceará, aqui, lá que mora lá dentro dos matos, digamos assim, que hoje tem a possibilidade de, conosco, fazer a diferença na vida dele, né? E aí hoje a gente tem, graças a Deus, partir do conhecimento que a gente repassa, fazendo acontecer com o uso da tecnologia, criar possibilidades para os nossos alunos, né? Fazendo aí o aluno entrar na universidade, fazendo um aluno se instigar pelo conhecimento, pelo conteúdo, e quem sabe aí mudando a vida desses alunos. Enfim, eu só estou dando essa parte aqui para que a gente possa ver que, sim, a tecnologia ela pode ser ruim, mas se você, professor, orientar e fazer eles se instigarem, com certeza eles vão utilizar as tecnologias em prol deles mesmos, e aí, quem sabe, até mudar a vida deles e da comunidade, tá? Obrigado, gente. Obrigada, Glaiton, pela partilha aí da sua vivência, muito bom. Reinaldo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela aula, professora. Está interessantíssima. Meu nome é Reinaldo, eu sou bacharel em Sistemas de Informação, também sou perito forense computacional e programador de jogos no tempo livre, hoje trabalhando no município de Lavras da Mangabeira como monitor de informática. Eu só gostaria de ressaltar alguns pontos que até já foram falados. Essa questão da tecnologia na sala de aula, pelo menos onde eu trabalho, o que mais encaramos é mais questão de resistência ao uso, não pela dificuldade em si. Sabemos que existe a dificuldade e que às vezes nós não temos nem material necessário para isso, mas o medo do primeiro passo, às vezes, é bem maior do que o contexto geral da coisa. A professora falou sobre a questão do uso da realidade virtual, realidade aumentada em sala de aula. Você consegue utilizar a realidade virtual e aumentada utilizando um celular Android, não precisa nem ser um celular tão moderno, e fazer o óculos mesmo com papelão. Existe tutoriais, existe tudo na internet, e um aplicativo chamado Cardboard, que deixa com que você consiga, por exemplo, você tem um vídeo gravado em 360 graus, e você utiliza esse óculos para visualizar melhor aquilo, vai dar uma imersão maior naquilo. Essa questão da realidade aumentada pode ser muito bem aproveitada para a área de ciência, para a área de história, e um exemplo desse dos vídeos, e um exemplo prático que é utilizado há anos e anos, claro, o investimento é muito maior. O Museu do Louvre, em Paris, utiliza a realidade aumentada e virtual para a vistoria lá. Isso pode ser transformado em algo dentro da escola, utilizando poucos recursos. Agora, claro, como o Cícero falou, como outras pessoas falaram, além dessa resistência, também existe, principalmente em redes municipais, o baixo investimento em uma continuação da qualificação desses professores para se adequar melhor à modernidade. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo como um pequeno problema a questão desse advento das inteligências artificiais que trazem acesso praticamente infinito à informação, só que meio que de maneira descontrolada. E aí caberia ao professor dar uma orientação maior para os seus alunos e fazer com que eles conseguissem buscar algo que fosse mais próximo da realidade. Nós temos aí fake news, temos informações falsas a rodo na internet. E qual é o filtro que nós usamos para dar o direcionamento para esses nossos alunos? Então, minha fala é essa, é rápida. Agradeço pelo espaço e, novamente, meus parabéns pela disciplina, professora. Muito obrigada, Reinaldo, muito obrigada mesmo. Beatriz. Não, eu só queria falar, assim, professora, que realmente muitos desafios foram colocados à nossa frente, né?
Porque, assim, sempre, há muito tempo que vem se falando sobre tecnologias educacionais e tal, só que dado um contexto da pandemia foi igual um tranco, né? Foi dado um tranco, assim, não, você tem que entrar de alguma forma e tal. Só que a gente encontra, assim, muita resistência, mas, sobretudo, uma questão do sistema mesmo, né? Que, às vezes, falta algumas coisas, a gente tem que se desdobrar em 5 para poder engajar os meninos. Só que eu vejo que é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que, tipo assim, eu tô trabalhando na escola nova, na escola que eu trabalhava, a gente tinha, assim, um aparato maior na questão do celular, os meninos não podiam levar o celular para a escola. Só que eu entrei em um outro sistema educacional e esse outro sistema já permite. E a gente vê que é diferente quando os meninos estão com o celular em sala de aula, porque eles ficam muito mais desligados. Aí, na minha cabeça, eu pensei dessa forma, se eu não posso ir contra eles, eu vou junto com eles. Aí eu tô tentando trabalhar de uma forma que eu possa engajar eles de alguma forma, mesmo usando o celular em sala de aula. Muito bom, Beatriz, com certeza, sem dúvidas. E tenho certeza que depois você vai ver os frutos dessa sua experiência aí, sem dúvidas. Vamos aqui para a gente finalizar com o Geuciano. Olá, bom dia a todos. Assim, eu sou professor de Ciências Humanas, né, Filosofia. Eu não tenho tanta habilidade tecnológica quanto alguns colegas já demonstraram, né? Mas, assim, depois da pandemia, eu não consegui mais fugir do que é tecnologia na educação, né? Nós, enquanto professores, nós tivemos que nos reinventar, né? Nos reinventar para entrar na sala, na casa do aluno, para levar o processo de aprendizagem de uma forma digna, porque o momento não permitia, né, que o tradicionalismo educacional continuasse, né? Lógico que a falta de formação continuada para com os professores, né, foi bem visível, né, porque nós fomos jogados de paraquedas, né, no âmbito tecnológico. Mas, né, atualmente, a sala de aula já não se torna mais a mesma. Então, nesse contexto, para uma pessoa que não tem tanta, né, como é que eu posso dizer, tanta bagagem tecnológica para dar as aulas, eu me apoio no protagonismo dos meus alunos, né, que às vezes os nossos próprios alunos, eles têm uma compreensão tecnológica muito mais do que os professores, né? Então, assim, às vezes eu procuro escutar, né? Como filosofia abrange muito a questão do debate, discussão, né? Dentro do processo de globalização, a sociedade no contexto atual, e eu escuto o que é atrativo para eles, né? E a partir dessas escutas, eu vou buscar, né? Vou pedir ajuda, né? Eu acho que nesse âmbito tecnológico, né? Onde a educação está inserida, eu acho que a sala de aula perdeu aquela essência do repasse de conteúdos, né? Do repasse de conhecimento. Agora é uma troca, né? Uma troca de conteúdos, porque nós, enquanto professores, não vamos ser somente mediadores do conhecimento, nós temos que abarcar várias outras situações, como, por exemplo, uma situação de uma ajuda, né, socioemocional para com o aluno, né? Infelizmente, a gente chegou nesse patamar, né? Às vezes o aluno em casa ela não tem tanta compreensão, às vezes necessita do professor para ajudar, e às vezes, e assim, vou ser bem sincero, o professor ele perdeu um pouco daquela essência de repasse de conteúdos no sentido tradicionalista e passou a assumir outros papéis, né? E esses papéis, querendo ou não, muitas vezes não são valorizados pelo sistema educacional, isso é falho, né? Outro ponto que eu queria colocar é, assim, as escolas, o sistema, né, ele cobra muito essa questão da inserção da tecnologia no âmbito educacional, mas como o colega anteriormente falou, e os meios, né? A escola, o sistema, dá os meios para que esse professor consiga desenvolver um planejamento bom, né, um planejamento que tenha essa inserção, porque às vezes, né, a escola pode até dar recursos, mas às vezes tem tantas outras coisas, tipo preenchimento de burocracia que é dado por coordenação, preenchimento de burocracia que é dado pelo Estado como todo, acompanhamento individual, coisa. Até mesmo
No âmbito do planejamento, né, nas nossas, assim, para quem é do Estado, né, a gente tem 13 horas aula de planejamento, né, no âmbito do planejamento, no lugar da gente planejar, muitas vezes a gente está resolvendo questões burocráticas. E isso acaba que... Professor, só interrompendo você e participando, assim, com licença, por gentileza, eu acredito que metade ou mais, uns 60% a 70% do planejamento é preenchendo burocracia em vez de estar planejando. Inventar o PEC, não sei o quê, são coisas que eu acho que pode ser importante, beleza, mas há uma perda grandiosa de tempo, em vez de realmente um planejamento adequado, como é exigido. Isso, e assim, para nós termos um processo de ensino-aprendizagem, né, adequado, efetivo, né, querendo ou não, nós temos que inserir na tecnologia. E seria tão bom se as burocracias lá diminuíssem, né, para que o tempo pedagógico fosse melhor reaproveitado, né, para ter essas inserções. Eu finalizo aqui com a minha fala. Obrigada, Geuciano, né? Muito obrigada, viu? Gente, os demais que pediram a fala aqui, posso dar um momentinho no final para vocês falarem, tá? Vamos aqui, só para a gente finalizar essa nossa discussão, eu queria agradecer a contribuição de todos, foram extremamente ricas, e é interessante quando a gente sai um pouquinho dessa discussão aqui, mais no âmbito das concepções, né, das teorias, e vai para a fala de vocês com as vivências, as experiências que vocês tiveram, ou que almejam ter, e a gente vê como é que isso realmente se faz presente no real, né, e é muito interessante isso. Então, muito que vocês nos trouxeram, né, nos mostra muito esse impacto, né, esse impacto de você precisar pensar em novos métodos de ensino, né, e como essas mudanças elas afetam o ambiente educacional e, consequentemente, afetam a didática, a prática pedagógica do professor. Que bom, fico feliz. Estou também gostando bastante, gente, das interações, está sendo bem construtivo. Então, onde é que nós podemos perceber, por exemplo, a importância da expansão desses métodos, se a gente parar para pensar? E muito disso vocês trazem nas falas de vocês. Então, por exemplo, a possibilidade de novas ferramentas, né, e de novas habilidades a serem ali alcançadas pelos alunos, a possibilidade de criatividade, de pensar em estratégias mais personalizadas, a possibilidade de inclusão e engajamento, porém sempre lembrando e tendo como foco essa necessidade de realizar uma inclusão a partir de metodologias que realmente incluam e façam com que os estudantes eles consigam ser copartícipes, né, do seu processo de aprendizagem. Aqui eu trago alguns exemplos, né, inclusive vocês falaram alguns aí, de possíveis métodos de ensino alternativos que nós podemos aí fazer uso e atrelando às novas tecnologias, né, como, por exemplo, né, a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, as salas de aula invertidas, dentre outros. Então, muitos são os benefícios, né, pessoal? Como nós podemos ver nessa nossa aula de hoje, os benefícios são muitos. Claro que tudo depende, assim como todo e qualquer sistema, toda e qualquer estratégia, na verdade, toda e qualquer metodologia, tudo vai depender da forma como a gente vai manusear, da forma como nós iremos ali trabalhar aquele determinado recurso, a partir de uma determinada metodologia. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado. Pode ser um benefício, pode ser um malefício também. Tudo vai depender, né, da nossa prática pedagógica, certo? Então, independente de ser uma caneta, né, enquanto um recurso tecnológico, ou de ser um computador, um tablet, um celular, enfim, diferentes outros tipos de recursos que a gente possa utilizar, que nós tenhamos em mente essa necessidade de ambientação dos nossos estudantes, de adequação da própria comunidade escolar na compreensão das contribuições do trabalho com diferentes tipos de métodos de ensino, na melhoria do aprendizado, né, no encorajamento, na inovação, em fazer com que o ensino ele se torne mais engajado. Claro que, como a gente já trabalhou aqui, nós teremos muitos desafios, né? Como vocês apontaram, a resistência
Então, nem todos estão dispostos ou preparados para adotar novos métodos de ensino e acabam criando barreiras para essa expansão, né? Ou então, por exemplo, o tempo utilizado para aquilo, o professor já tem tanta atividade, tanta demanda a ser cumprida. Então, a gente precisa fazer com que, e aí eu falo também como coordenadora, como supervisora que já fui, né, desse desafio de fazer com que os professores eles compreendam que não é mais uma demanda, na verdade é um aliado para o professor, não vai ser mais uma demanda ali nas suas atribuições, né? Então essa necessidade da gente repensar e especificamente, né, ao final dessa nossa aula, repensar o papel do professor na implementação desses métodos, né? Qual o nosso papel enquanto professor nessa construção de uma educação que realmente prepara os alunos para uma educação de qualidade, tá? Então, vamos pensar nessas questões. Eu deixo aqui esse texto para vocês darem uma lida quando puderem. É esse link aqui, eu posso passar. Só um segundo. Vou colar no chat. Professor, eu acho que já está lá no Moodle, na biblioteca. Não, eu acho que esse não está, não. Esse daqui. Esse aqui eu trouxe só para apresentação. Tá não, só tá para não. hoje, tá? Pronto. É um texto assim, bem... que traz uma síntese um pouco do que a gente conversou hoje e das contribuições, né, dessa discussão para os nossos processos formativos de maneira geral. Alguém gostaria de contribuir ainda? Rochelle, você quer falar, Rochelle? Oi, quero sim. Pronto, fica à vontade. Eu gostei muito da discussão, de modo geral. Sou do Polo de Aracoiaba. E aí, recentemente, eu tenho refletido sobre uma coisa que é muito intrigante, né? Que é a gente tá, como educadores, lutando contra uma maré muito complicada, que é você precisar da formação de professores, né? Inclusive, estamos fazendo isso nesse momento agora, né? Estamos nos atualizando, estamos buscando novas tecnologias. E aí a gente vem de um contexto em que o Brasil, antes da pandemia, ele estava ainda num contexto de apagamento digital. Então, a gente tem uma realidade de pessoas que não no sentido de globalização, não estamos todos no mesmo barco, né? Tem gente que está dentro de um iate, tem gente que está dentro de um bote, e tem gente que não tem lugar nenhum para ficar em cima, né? Então, a gente vem nadando numa maré que é muito conflituosa, porque à medida que a gente aumenta o acesso à tecnologia, a gente também tem que cuidar de aparas educacionais de modo geral, né? Porque a gente ainda tem falhas estruturais no processo educacional muito grande que vão para além do aspecto tecnológico. E aí eu acho que ainda tem uma outra discussão, que é o que tem me gerado, assim, muita inquietação, que é a recente transferência dos pais para o processo de educação tecnológico, né? Que é colocar o filho para fazer o exercício no chat GPT, o adolescente que pergunta para a Alexa em casa sobre a resposta do exercício, e como isso cada vez mais vem gerando uma terceirização educacional, e em que o professor ele fica entre a cruz e a espada, porque ao mesmo tempo que a tecnologia é o aliado dele, a tecnologia também é o algoz dele, né? Então, a gente vai ficar num debate que ele é muito dicotômico, né? De que a gente tem que dominar todos os suportes tecnológicos, ao mesmo tempo que a gente tem que suprir essa demanda, e a gente não tem o apoio, né, pelo menos na minha percepção, dentro de casa. Tanto que na sua fala inicial, quando você disse que alguns pais, por exemplo, não querem que os filhos usem celulares ou tablets em sala, porque eles já usam muito isso em casa, eu fiquei pensando sobre o aspecto de por que ele está usando tanto em casa. Por que no momento que seria no momento e no local que seria dele ter o contato orientado àquela tecnologia, que seria junto ao professor, não é para ele fazer isso. Porque, na verdade, em casa você está tendo o contexto em que é o afastamento da família e a transferência para essa formação tecnológica, né? Inclusive, tem um debate muito interessante que são sobre os nativos tecnológicos. Eles não são só pessoas nascidas dentro da tecnologia, mas que parte da comunicação e do contato que eles vão ter com os próprios pais ante esse contexto tecnológico. Então, eu acho que a gente, no lugar de educador, está vivendo
debate que é muito complicado e que eu percebo dentro porque eu sou professora de universidade, né? Mesmo na universidade, enquanto você tem alunos que são maiores de idade, né? Em tese, eles teriam um amadurecimento maior, eles vêm desse contexto. Então, você fica nesse eterno debate, né? Dessa tecnologia aliada e, ao mesmo tempo, algoz. Mas era isso. Só queria abrir para essa discussão, porque mesmo que a gente fale o tempo todo de quantas tecnologias o professor pode vir a ter acesso, eu acho que também se colocar nessa posição de como o professor vai utilizar essa tecnologia, lembrando que a tecnologia é uma ferramenta, né, que é a força humana que faz dela o que ela é, a gente como humano nesse processo, né, não só como agente tecnológico, a gente teria que lidar com isso sobre a perspectiva de educadores. Mas é isso, desculpe me alongar. Muito bom. Que bela reflexão, viu, Rochelle? Muito obrigada, agradeço demais. Muitas das suas inquietações são as minhas também, quando eu paro para pensar enquanto professora formadora, né, de professores e outros professores. Então, realmente, são muitos os desafios, assim, e a partir da sua fala, acho que a gente fecha brilhantemente essa discussão. Gente, não tem mais ninguém com as mãos levantadas. Chegamos no nosso horário. Antônio, vamos finalizar com o Antônio. Pronto. Bom dia a todos aí, né? Eu sou aqui do Polo de Oroz. O que eu acho interessante é a discussão, porque quando você vem de duas realidades, você vê a divergência muito grande, né? Fui professor universitário por muitos anos numa instituição particular, e essa instituição tem uma infraestrutura muito boa, né, uma infraestrutura tecnológica excelente, e que eu não sentia dificuldade em trabalhar, né, as tecnologias de uma forma geral com os alunos. Já quando a gente vai sou professor de escola profissional, sou coordenador do curso técnico em administração na cidade de Cedro, aqui no Ceará, e aí a gente vem ver outra realidade em relação a isso, a dificuldade muito grande, né? Foi um desafio muito grande para nós, a questão da pandemia. Eu trabalho com disciplinas ligadas à área de cálculo, né? Algumas disciplinas da área de administração que são ligadas a cálculo, e aí a gente vai buscando ferramentas. Eu achei interessante uma ferramenta que eu nunca tinha utilizado, mas que fez uma diferença tremenda nas minhas aulas, que é uma ferramenta simples, no meu ver, uma ferramenta barata, que foi a mesa digital. Fez total diferença. Eu fui o único na época, né, que comprei uma mesa digital para acoplar, né, ao computador, conectar ao computador e poder fazer o cálculo em tempo real com o aluno. Isso fez uma diferença fantástica. Os alunos me parabenizavam, diziam assim: professor, foi muito bom, professor, parece que a gente está na sala com o senhor, escrevendo, tirando a dúvida em tempo real. E ao mesmo tempo que eu abri o Google Meet, né, eu abria também outro aplicativo que possibilitava eu fazer o cálculo em tempo real ali com o aluno, sabe? Era como se ele estivesse assistindo a minha aula presencial. Isso fez uma diferença muito grande. E a gente se depara ainda, né, com muita dificuldade dentro da escola pública, né? E outra coisa que eu acho mais interessante, muitas vezes, é a disponibilidade do professor em querer aprender, em querer buscar esse conhecimento. E também, né, como muitos colegas falaram também, a falta de apoio, muitas vezes, das próprias instituições, né, em em promover esse conhecimento para que o colega professor ele possa trabalhar essas novas tecnologias. O mais, parabenizar a professora pela aula e aos demais colegas pelas falas. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Gente, então, quero agradecer a presença de todos vocês. Quem quiser ligar a câmera aí para a gente tirar uma foto, fica à vontade. Quero agradecer a presença de todos. Então, foi uma manhã riquíssima. É interessante como a gente aprende, né, ao mesmo tempo que ensina. Eu gosto bastante de estar nessas experiências. Olha aí, muita gente ligando nas câmeras, coisa boa. Eu gosto muito de estar presente nessas experiências porque faz eu repensar a minha própria prática, né? Enquanto educadora, enquanto professora da educação básica também, enquanto professora formadora de outros professores. Então, estou muito feliz.
de poder estar com vocês nessa experiência, muito bom mesmo. Deixa eu tirar um print, tirem prints aí, quem puder, deixa eu tirar um print aqui também, né? Foi muito bom, gente, muito, muito obrigada mesmo. Com certeza vocês conhecem muitos colegas meus que são aí de Ceará, que são professores, e fico feliz demais de poder iniciar essa experiência no primeiro componente curricular. Então, a gente se encontra de novo dia 7 de outubro, tá, gente? Mesmo horário, de 9 às 11, nossa última aula síncrona. E durante esse percurso aí, vão dialogando com os tutores de vocês. A gente vai nesse processo de mediação que precisar também, eu estou lá no Moodle. E vamos conversando, tá? Então, muito obrigada. Abre a tarefa da aula 2, professora. Oi? Não entendi, Juliana. Abrir a tarefa da aula 2. Isso. Ah, tá bom, tá certo. Só vai abrir amanhã, é bom que hoje à tarde a gente já dá uma olhadinha nela. Pronto, vou falar com o Denilson, tá? Professor, excelente aula, viu? Que momento rico em conhecimento, em troca de experiências, show de bola, parabéns, Que bom, viu? Caíto. Cuida, Caíto. Obrigada, gente, um abraço, viu? Tchau. Obrigado, um abraço, boa tarde a todos. Um abraço, boa tarde. Tchau, gente, até a próxima.